Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe nas melhores intenções nessa jornada de autoconhecimento. Nosso estudo estava caminhando sobre as discussões do egoísmo. Então, dando continuidade ou nos aprofundando nessa questão, a gente lembra que o egoísmo é o exagero do ego, ou seja, desse eu identificado com a matéria, essa personalidade exacerbada, muito voltada para os exageros na busca do bem para si próprio. Essa atitude egoística, ela gera prejuízo à sociedade, às relações sociais, de modo que o remédio para combatê-la é a caridade, como Kardec falou. A caridade é pensar no bem no próximo, ou seja, o oposto do que o egoísta faz, que é pensar no bem em si mesmo. De modo que a educação, que tanto foi enfatizada por Allan Kardec, que ele já era um educador, pesquisador, então a ênfase toda que ele dava era na educação moral do ser. Então, a doutrina espírita, ela caminha nesse sentido para que haja uma transformação moral e não só intelectual. A família, que também falamos sobre isso, ela é a primeira escola. Ali é a missão dos pais para educar esse espírito reencarnante, percebendo neles as mais inclinações, começando aquelas tendências do egoísmo aparecerem, deve ser combatida com afeto e com um ensinamento do altruísmo, da empatia. Todos esses valores, eles podem e devem ser ensinados, transmitidos pelos seus familiares na maior missão de todas, que é a educação do espírito. Então, o que nós vamos precisar pensar? Nesses pais, esses pais que têm essa missão de educar esse espírito reencarnante que está no corpo infantil, esses pais sim precisam se observar, porque eles serão um exemplo para aquele ser, para aquela criança que vai imitar aquele pai. Ela vai aprender a falar a língua dos pais imitando, ela vai copiar gestos e também vai ter o seu pensamento modulado pela forma como os pais agem, ensinam, pensam e sentem. Tudo isso é transmitido desde bebezinho, desde nascido até antes. O ser espiritual reencarnante, ele já percebe todas as vibrações durante a gestação. Então é algo muito profundo que a gente precisa começar a alcançar a esses pais a importância desse papel. As crianças, esses espíritos, captam a vibração, não só a palavra, não só o sentimento, tudo isso vibra, tudo isso é energia. Nós vamos nos aprofundar nisso tudo em outro momento. A questão agora é como os pais que têm por missão combater o egoísmo, educando seus filhos, se eles precisam perceber neles próprios atitudes egoísticas. Por que dizemos isso? Porque muitas vezes o egoísmo é confundido com auto-amor. Ele ganha esse rótulo de auto-amor. Não, eu não sou egoísta, eu me amo. E essa confusão que ocorre é que a gente precisa começar a esclarecer. Na obra de André Luiz, No Mundo Maior, tem a conversa, no capítulo 2, é a preleção de Eusébio. Nós temos na página 34 a seguinte expressão: abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Muito interessante isso, porque falaremos da ilusão. Muitas vezes nós estamos ali iludidos. Então, abandona a ilusão para que a ilusão não deixe você perdido, achando que você é quem você não é. Então, Hermance Dufour, no livro
psicografado por Vanderlei de Oliveira, chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Ela vai definir ilusões. Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. A pior das ilusões é a que temos em relação a nós, a autoilusão. O que seria isso, a autoilusão? É aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade. Então, não é verdade. Eu acho que eu sou alguma coisa, que eu tenho determinados valores, mas eu não tenho, né? Face às dificuldades de lidar com as próprias emoções, é que a gente acaba se escondendo por trás de uma imagem. Criamos essa personalidade. Essa personalidade, ela é corajosa, é inteligente, ela é amorosa, ela é justa, mas são coisas que nós gostaríamos de ter, valores que gostaríamos de apresentar, mas que são conquistas do espírito que não ainda atingimos. Então, acreditamos, nos iludimos que estamos fazendo algo certo, quando na verdade encontramos um mecanismo ali de justificar os nossos erros. Por isso que a ilusão é tão séria e precisa ser analisada. Porque muitas vezes ela nos atrapalha e gera frustrações futuras, porque a desilusão ela nos leva a um sofrimento. Então, a vivência psíquica resultante dessa desconexão entre razão e o sentimento. Porque eu sinto algo, mas eu quero, a minha razão tá querendo dizer outra coisa. Então, eu acredito numa imagem que eu idealizei, então é só uma ideia, e que eu crio no campo mental, diz Hermance. É aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros acreditem que nós somos. Então, a ilusão, basicamente, é eu me iludir e iludir o outro para que ele acredite na minha ilusão. Olha que confusão. Por isso que ela nos abandona, ela nos deixa, vamos dizer assim, né? Sem o controle de si mesmo. É um desequilíbrio, continua aqui o Eusébio, é um desequilíbrio generalizado nos departamentos da mente humana. Vejamos aqui. Uma alienação mental. E mais um trecho. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, chuva de bombas, arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera, a varíola foram dominadas, a lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre, ou seja, uma nova ameaça aqui no nosso planeta, o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Ele já nos alerta. E o que não é o egoísmo e o orgulho, senão essas doenças da alma que nos desequilibram? Vivemos uma era em que falamos da depressão, da ansiedade, do suicídio, porque isso tudo é um desequilíbrio, é uma instabilidade emocional profunda, porque é da alma, é do ser espiritual. Mas que ele se vive como um ser material vinculado à personalidade, sem nutrir valores reais, mas se iludindo, como achando que é quem ele não é. Existe aí esse abandono, e esse abandono de si gera esse desequilíbrio gera consequências graves na vida do ser humano. Então, iludidos, acreditamos que nos amamos,
né? Eu me amo, eu não sou egoísta. Isso é uma ilusão também do egoísta, que quer justificar os seus atos como se fosse o cuidar de si. Não, eu cuido, eu me amo, então por isso que eu quero o meu bem, eu cuido de mim. Nada a ver com cuidar do corpo para que ele tenha saúde, né? Nada a ver cuidar das emoções para que elas sejam equilibradas. O egoísmo é o exagero, é esquecer o outro para cuidar só de si. Então a diferença é necessária, começarmos a estabelecer o que é o auto-amor e o que é o egoísmo. Primeiro, que amor. Nós começamos a falar auto-amor, essa palavra já está muito desgastada. Se fala que se ama de tudo, até um sabor de sorvete. Eu amo esse bolo, adoro esse filme, amo e amo quando essa palavra, que se trata de um sentimento tão sublime, ele perde, se esvazia de sentido para virar simplesmente uma palavra, uma expressão qualquer. Então, vamos recuperar o sentido da palavra amor como esse sentimento nobre e sublime. E o egoísta, ele não se ama. Ele é vazio desse sentimento. Por isso que ele precisa ter tudo. Tá? Como se preenchesse esse vazio da alma com objetos materiais. Por isso que ele quer ter, quer poder, também são valores que lhe deem a sensação de plenitude, né, de satisfação, mas ele quer ter e vai extraindo do outro. Então o egoísta, ele não se ama, ele precisa das coisas para se sentir, né, pleno, para se sentir valorizado, para se sentir aplaudido, adorado, daí a associação com o orgulho. Então, é como se a gente tivesse um poço dentro da gente. Eu gosto muito dessa imagem. Esse poço, ele precisa ser enchido com o nosso amor. De modo que quando eu tiver sede, eu vou lá e bebo. Aquele que não tem o poço cheio de amor, tem o poço vazio, ele sente sede. Mas se ele não produz, né, o próprio amor, o próprio líquido que vai deixar o poço pleno, para que ele mate a sua sede, ele precisa da água do poço de quem tem. E ele sai e acata de quem tem a água para saciar a sua sede. E ele quer, e ele vai retirando, e ele põe e vive sempre seco e com sede. Porque ele não desenvolve o seu amor, mas ele quer extrair do outro. Então, uma relação de exploração e também de explorados. Porque aquele que doa. Então, eu gosto de contar uma historinha para a gente pensar. Essa historinha me foi contada por uma pessoa muito querida, que propondo uma reflexão, porque muitas vezes nós agimos assim, né? Ofertando para o outro, dizendo que é caridade, mas não está praticando a caridade. Então, como é que fica isso? Vamos lá na historinha. Havia um poço cuja água curava todas as doenças, mas essa água só podia ser oferecida por uma determinada mulher. Somente através da mão dela, né, ela recolhia a água do poço, ofertava para as pessoas, que essa água curava. Qualquer outra pessoa que fosse no poço retirasse a água não curava. Então ela aí ficou habitando próximo ao poço, porque todos os dias ela ia lá e havia dezenas e dezenas de pessoas em busca da água oferecida por ela para curar suas doenças, seus males. Essa mulher oferecia água todos os dias, até que um dia ela não aparece no poço. E as pessoas não a encontram, vão embora. Só que uma pessoa foi procurá-la, já que ela morava ali perto, porque ela tinha que estar ali todo dia. Esse era o compromisso que ela assumiu. Essa pessoa foi procurá-la e encontrou
em seu leito, numa casinha simples, sozinha, deitada, muito doente, sem ter forças para se levantar até para ir ao poço e beber a água. Essa pessoa tomou nos braços, levou no colo até o poço, fez com que ela pegasse a água e bebesse. Ao beber a água, ela se curou. A partir dali, toda vez que ela oferecia água para alguém, ela bebia um pouco antes. Então, quem pratica caridade tem que entender que a caridade ela parte desse primeiro amor consigo mesmo, para ofertar para o outro. Acontece que aquela fila de dezenas de pessoas que estavam ali só queriam uma água, queriam explorar, ficavam satisfeitos e iam embora. Não estavam ali para poder eles próprios se tornarem curados na sua alma, eles criarem esse poço de água plena de amor dentro deles. Precisava ir lá. Essa mulher precisava aprender a se amar, a cuidar de si e depois ofertar o que ela tinha em abundância. Então, esses ensinamentos lembram também quando Jesus estava no poço de Jacó, com a mulher samaritana. E ele pediu, dê-me água. E ela falou, o Senhor falando com uma samaritana, e na conversa ele diz que havia uma água viva, uma água da qual bebesse e jamais teria sede. E ela lhe pede essa água viva. Então Jesus nos apontou isso. Existe uma água viva que é a água que nos dá essa plenitude, que é do amor. Jesus falava sempre da lei do amor, do amar a si e ao próximo. Dali a importância de compreender que o amor ao próximo, ele ocorre em equilíbrio com o amor a si mesmo. Agora, o egoísta, ele não ama a si. Ele não tem essa plenitude, essa emoção sublime. Ele vive seco na busca de quem tenha, então ele explora. Então, o egoísmo, ele vai ser o complemento da indiferença, porque ele não se importa com o outro e com a humanidade em geral. Ele acaba se tornando indiferente a todo o sofrimento alheio. Um sofrimento, inclusive, da mulher que lhe dava água que curava. Ela adoeceu e ele não quer saber onde ela está, o que aconteceu com ela. Simplesmente vai embora procurar outra fonte de água. Então, enquanto o egoísta ele carece desse amor, a pessoa que tem amor próprio, ela é cuidadosa, ela sabe se amar e sabe amar o próximo. Ela cuida de si e cuida do próximo. Ela é um instrumento útil. O seu trabalho é uma expressão desse ser espiritual. Então, não é vaidosa, ela não ostenta, o trabalho dela é todo voltado para se cuidar e cuidar de todos à volta. Então, não é algo que é para mostrar, para exibir. Olha só o que eu fiz, olha como eu me amo, olha, isso tudo também deve ter cuidado. Não é amor próprio. A vaidade, o orgulho se confundem também. Então, quem precisa se ostentar, quem precisa mostrar o que tem, quem precisa se mostrar linda, maravilhosa, na moda, e está falando de outra coisa, está falando mais de uma carência, ou seja, do que lhe falta e que ele precisa do reconhecimento do outro. Então, o outro tem que dizer como eu sou bela, como eu sou inteligente, como eu sou capaz. Preciso que o outro veja em mim
aquilo que eu quero ter. Então ela está iludida. Agora, quem se ama é responsável por si e por aquilo que faz. Se erra, assume o erro e busca corrigir. O egoísta, não. O egoísta, se ele acerta, é mérito seu. Se ele erra, é culpa tua. Então, ele joga para o outro aquilo que ele considera, né, que foi uma falha. Então, ele não assume que errou, porque ele se vê como alguém que acerta, que é alguém dotado de valores, dotados de uma inteligência, de que, enfim, que está sempre certo e tem sempre razão. Então, a sua palavra não vale, vale a minha, porque eu tenho sempre razão, estou sempre certo, eu digo sempre, né, o que deve ser feito. E com isso gera, como eu falei, os problemas sociais, de relacionamento social, porque há intolerância. O egoísta, ele não permite que a opinião do outro seja considerada. Então, ele não escuta, ele não acolhe, ele é indiferente à sua posição, é indiferente aos seus sentimentos, é indiferente ao que você pensa, que você fala, né? Então, nessa relação, ele se coloca como superior e os demais como inferiores. Então, quem se ama se respeita, não fica submetido, ele conhece o seu valor. Então, ele desenvolve o autoconhecimento, isso é que é importante. Quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. Ou a gente costuma amar quem a gente não conhece? Eu passo a me amar cada vez mais quando eu me conheço, incluindo, né, os meus defeitos. Eu sei que eu tenho alguns defeitos e passo a conhecê-los e falo, agora eu vou me esforçar por melhorar. Daí que o autoconhecimento, o autoamor levam ao caminho do homem de bem, como Kardec fala, que é o ser humano que pratica o bem maior, que é o bem a si e ao próximo. Então, vamos lá voltar na página. Não é André Luiz, é Andrei Moreira agora, na página 178. Nós temos aqui: o autoamor contempla o coletivo e serve. Evoca o melhor de si para ofertar ao outro e está em sintonia com as suas responsabilidades espirituais. Como eu falei, ele assume as responsabilidades, principalmente aquelas que o espírito traz. O egoísta não se importa com o sofrimento do outro que está ao lado, só enxerga suas próprias necessidades. O autoamor serve à vida. Aquele que se ama movimenta o que seja útil e necessário para a sua subsistência, sabendo perceber a necessidade alheia e sabendo inclusive renunciar em favor dela, com consciência e sacrifício, quando tal seja solicitado pelo coração em sintonia com as fontes superiores da vida. Nesse livro, Cura e Autocura, uma missão médico-espírita, o livro de Andrei Moreira, ele tem esse capítulo que vai falar do autoamor. E quanto o autoamor tem relação com a autocura, o processo de cura do corpo físico e espiritual. Então ele coloca que o autoamor, olha que legal, ele serve à vida. Ele busca a vida em toda a sua plenitude. É essa água viva que Jesus falou. É essa água do poço que nos mata a sede, que nos cura. Então esse autoamor, ele serve para me manter viva, na maior concepção que essa palavra pode ter, de se entregar à vida com alegria,
com produtividade, então, no trabalho, no autoconhecimento. Quando ele fala aqui que é necessário para a sua subsistência, não é só uma subsistência, né, do corpo físico, mas também a vida do outro, podendo perceber, ser capaz de perceber a necessidade daqueles que estão conosco, né? Renunciar para que o outro tenha. Então eu abro mão das minhas coisas, eu óbolo da viúva, eu dou aquilo que inclusive pode me faltar, para que o outro tenha. Quantas mães, eu citei esse exemplo uma vez, quantas mães, na falta do alimento, elas tiram dela para dar para os seus filhos, para que não falte. Por isso que os laços de família, eles permitem que a gente pratique esse amor e a caridade ali, naquele serzinho que nós acolhemos como filhos, são filhos de Deus, acolhemos como filhos nossos, em que somos capazes de lutar pela vida nossa e deles, e nos entregamos completamente. Essa relação aqui é o chamado auto-amor, é o chamado ali para esse movimento de vida e não de exploração, em que eu retiro a sua vida para que eu tenha vida, mas eu dou a minha vida em plenitude, eu dou essa água do meu poço, que não se esgota em mim e que eu posso dar em abundância, como Jesus falou, que Deus nos dá tudo em abundância. Mais um pouquinho de Andrei Moreira, falando de auto-amor. O auto-amor representa a conexão profunda com a valorização da vida e da maravilha de Deus que somos cada um de nós. Olha que bonito, essa conexão com a vida e conosco, que somos a maravilha de Deus. Ele se traduz em autoaceitação, auto-perdão, desenvolvimento de virtudes, dentre outros comportamentos. Então, o auto-amor, ele vai se apresentar como autoaceitação. Por isso que eu falei, eu reconheço os meus defeitos, eu aceito como eu sou, mas eu também não fico só nisso. Eu busco a minha melhora. Eu me perdoo, porque eu sei que eu estou aqui numa construção, num processo de desenvolvimento, no progresso, na evolução desse ser espiritual. Que eu nasci simples e ignorante, ainda muito sujeito aos instintos, às minhas emoções. Sou imperfeita, mas isso não seja então uma desculpa para que eu cometa equívocos, mas que seja sim para eu me aceitar e buscar a minha melhora permanente, constante. E, mais adiante, o egoísmo é a centralização no eu, então, é a personalidade, né? Ele fala na persona, na máscara. Então, persona, ela significa máscara. Enquanto o auto-amor é o centramento no eu superior, ou seja, na individualidade, no ser espiritual. Então, o egoísmo está centrado nessa persona, ou seja, na máscara, no físico, no que eu aparento, que está na superfície. E o auto-amor está centrado no quem eu sou, na realidade, na profundidade aqui, que é o ser espiritual, na minha individualidade, na minha essência, na parte sábia, divina que há em nós. Egoísmo é a busca por satisfação pessoal a despeito do outro, ou seja, eu quero a minha satisfação, não me importo com você, apesar dos outros. Então, passa por cima às vezes da pessoa, indiferente, como eu falei, ou ainda em desconsideração franca. Enquanto o auto-amor é a preservação de limites, preservação de abusos,
estabelecimento de espaços vitais seguros, capazes de possibilitar ao ser que traga à tona o seu melhor em sua vida, em sociedade, para o seu bem-estar e o cumprimento dos seus deveres perante o próximo e suas necessidades íntimas. Então, há limite, eu não ultrapasso, eu não vou desrespeitar o outro, o direito do outro, né? Eu vou fazer sim, trazer o que eu tenho de melhor, oferecer e cumprir com os meus deveres, mas sempre considerando o outro, né? Esses esclarecimentos de Andrei Moreira, muito importantes para a nossa consideração. Então, quem se ama, ele se sente grato por tudo que ele possui. É a gratidão, né, que ele exerce plenamente todos os dias. Não, obrigado por eu acordar, estar vivo, por eu estar saudável, por poder trabalhar, pelo alimento que eu tenho, pela família, pelo amparo e, acima de tudo, pela presença de Deus na minha vida. Deus, ele está presente sempre, a gente que tem que se conectar porque ele está conosco. Então, reconhecendo que, de fato, nós não possuímos nada. Tudo pertence a Deus. E ele nos dá em abundância, né? Então, que eu devo usar tudo que eu possuo com muito respeito, com muita gratidão, né? Quando Deus dá, né, e tudo que eu tenho possa ser usado, ali como falamos, para movimentar a vida, e ali eu crio laços em torno das pessoas, eu convivo com as pessoas, interajo com elas, com esse respeito, ofertando a vida e então estreitando os laços de afeto. De modo que, já caminhando para as nossas considerações finais, que como podemos perceber, tem essa diferença enorme entre egoísmo e auto-amor. Que a gente precisa trabalhar essa ilusão de achar que o que nós temos é auto-amor, né? Enquanto é egoísmo que nós fazemos. Temos ainda a inclinação, a tendência de querer tudo para si, de sentir ciúmes, de inveja, nos exibir, mostrar o que temos, numa vaidade, um orgulho, buscar o reconhecimento do próximo. Então, isso tudo nós temos que estar atentos para combater isso em nós e poder encher o nosso poço dessa água viva em abundância. Então, lembrando que Sócrates, que era ministro de Jesus, veio ao planeta Terra para trazer as mensagens, já alguns ensinamentos do Cristo, preparando a chegada do Cristo, né, séculos e séculos depois, mas já nos encaminhando com a sabedoria que o Cristo nos traria, com a expressão conhece-te a ti mesmo, que não era dele, mas que ele trouxe para resgatar o sentido. É preciso que a gente se conheça para não cair na ilusão e a ilusão nos abandonar num delírio, né? Num desequilíbrio mental, espiritual, emocional. Então, façamos esse processo de autoconhecimento, de educação, né? Começando por nós, para partirmos então para a educação dos pequeninos que nos chegam, para a convivência familiar, né? Mas acima de tudo, né, para que a gente possa transformar essa humanidade que é a nossa família em Deus. E fechando com ainda uma passagem de Eusébio: não basta crer na imortalidade da alma, inadiável a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre dois mundos. Então ele fala que não adianta a gente saber que nós somos espíritos, porque a gente começou o nosso primeiro passo isso. Precisamos nos reconhecer como seres espirituais imortais,
Mas isso não basta. É inadiável a iluminação. É inadiável combater o egoísmo que há em nós e começarmos a nos amar de verdade. Então, antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra. Então, na sombra que ele fala, esquecer as ilusões da posse, de achar que o que eu tenho é o que eu sou. Eu não sou o que eu tenho. Né? E o que eu tenho nem é meu, é tudo por empréstimo. Então, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo alvitante. Então, Deus, achar que sou, né? Me expor como alguém muito importante e, enfim, querer reconhecimentos, aplausos. Isso cria uma relação, como eu falei, de exploração, do abuso, de passar os limites, avançar sobre o outro para retirar do outro aquilo que eu quero para mim. Então, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales. O clarão vá lá, no fundo, ilumine tudo, nos tire dessas sombras, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Então, com essa frase, que está no livro No Mundo Maior, de André Luiz, nós agradecemos e nos vemos em outro momento para falar como a gente pode, então, começar a nos iluminar. Então, fiquem com Deus, muita paz.